Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos, trabalhadores do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, demais pessoas que estejam aqui assistindo também a nossa preleção doutrinária de quarta-feira, às 19 horas, como fazemos semanalmente. Eu me chamo Iramar Martinez, sou trabalhadora do GPEC e a temática deste mês para as doutrinárias de quarta-feira é as mulheres do Evangelho. Então vamos iniciar com uma oração para nos ligarmos ao Mestre Jesus e à espiritualidade benfeitora. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade tão maravilhosa de podermos nos reunir em seu nome, buscando a presença do Cristo, a assistência da espiritualidade benfeitora, coordenadora dos trabalhadores espirituais desta casa tão amada, que acolhe a tantos corações aflitos há 107 anos. Permita, Mestre Jesus, que nesta noite possamos realizar o melhor dentro das nossas dificuldades, mas que acima de tudo que a sua mensagem perfeita, porque espelha a mente divina, possa alcançar a todos os corações e a todas as mentes. Se conosco agora e sempre, assim seja. Então, meus amigos, dando continuidade, o nosso tema de hoje é referente à mulher hemorroíça, aquela que teve a sua cura operada pelo Mestre Jesus. E como nós sabemos, tratando do Evangelho do Cristo e tratando da questão das curas, nós sabemos que lá estão registradas entre 35 e 37 curas, mais ou menos, né? E ficam de fora, óbvio, aquelas que não foram registradas, aquelas que com certeza talvez nem saibamos a respeito. Mas como nós temos ciência, da autoridade moral do Mestre Jesus, de ser um espírito puro, governador do planeta, com certeza ele operou uma quantidade muito maior de curas. E os evangelistas trouxeram para o nosso conhecimento também, com certeza, aquelas que poderiam trazer uma possibilidade educativa muito maior, porque se observarmos todas as curas operadas pelo Mestre Jesus, e essa que é a temática da noite de hoje é bastante significativa, nós vamos ver sempre um fundo educativo. O trato psicológico do Cristo para buscar naquele que era curado, mas acima de tudo em nós que estamos observando os fatos, a transformação. A busca da reflexão profunda, de nos projetarmos muitas vezes naquelas situações e de podermos buscar ali uma força, um manancial tão necessário nesses dias de hoje para fomentar a nossa fé. O tema de hoje nós vamos encontrar a cura da mulher hemorroíça, seguida inclusive da cura da filha de Jairo, em 3 evangelhos. Vamos encontrar em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas hoje nós vamos tratar sobre o texto trazido por Lucas, exatamente porque ele traz elementos assim bastante significativos e que nós vamos poder hoje conversar um pouco a respeito para facilitar a nossa análise. Então vamos à leitura do texto de Lucas. Nós encontramos essa passagem no capítulo 8, versículos de 43 a 47. E uma mulher que estava com fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Essa é uma das passagens do Evangelho, no tocante às curas, onde nós vemos um movimento muito grande daquele que queria ser curado, no caso, a mulher hemorroíça. E como a gente costuma
trazer e enfatizar, há uma necessidade grande de nós contextualizarmos todas as passagens do Evangelho com o momento histórico onde eles aconteceram. Sem essa contextualização, sem essa análise importante das questões culturais, sociais, econômicas, políticas da época, fica muito difícil de a gente compreender, inclusive, por que Jesus escolheu aquelas pessoas, por que aquelas pessoas foram direcionadas para serem curadas por Jesus e por que esses fatos foram, inclusive, destacados e narrados pelos evangelistas. Nós sabemos que tudo que envolve a vinda do Mestre Jesus ao planeta aconteceu de maneira muito organizada. Nada aconteceu de forma aleatória e sem que houvesse um objetivo superior. Se formos analisar, como o próprio Kardec fala na Gênese, a superioridade moral de Jesus está diretamente ligada ao fato dele ser um espírito puro, um espírito a quem a matéria não exerce mais nenhum tipo de impacto. Um espírito que veio em missão, escolhida por ele próprio, porque sendo construtor do planeta, pôde e pode fazer uma escolha como essa, de não somente trazer a lição, mas vivenciar a lição, para trazer para todos nós, não é, a importância de seguir aquele que realmente é o verdadeiro mestre, né? Porque o professor muitas vezes precisa vivenciar a lição. E foi isso que o Cristo quis trazer para nós. Então, falando a respeito da condição daquela mulher e de todas as mulheres naquela época, nós não podemos esquecer que Jesus nasceu num contexto hebreu, um contexto onde a religião judaica traçava as regras. E eles tinham em Moisés um verdadeiro parâmetro para as suas condutas, não só aquelas ligadas à religiosidade, às práticas exteriores, que eram muito utilizadas por eles, mas também para a organização social, para a vida social, inclusive para as organizações familiares. E nós vamos encontrar lá em Levítico, capítulo 15, versículos 19 a 30, é o terceiro livro atribuído a Moisés, a condição desta mulher, né? Nós vemos aí uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ou seja, há 12 anos ela convivia com uma doença que não teve cura pela medicina da época, por todas as práticas, inclusive religiosas, às quais ela se submeteu na época, como nós vamos ver no texto belíssimo apresentado pela benfeitora Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, ela tinha um sangramento há 12 anos, que não tinha uma resposta terapêutica da medicina da época e por isso era estigmatizada, como nós vamos ver nesse texto de Levítico. Então, nós vamos encontrar lá a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, ou seja, a menstruação, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. E aí ele vai narrando todas as situações onde tanto os lugares quanto as pessoas são considerados impuros se tocarem nessa mulher. Então, durante 7 dias, ela precisa ficar afastada do convívio familiar, até que o fluxo menstrual cesse. E aí, no versículo 25, Moisés diz: também a mulher, quando manar fluxo de seu sangue por muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Então veja, esta mulher, ela não só era estigmatizada porque ela tinha um fluxo menstrual e todas as mulheres durante 7 dias tinham que ser afastadas por conta desse fluxo, era uma espécie também de estigma, como ela era estigmatizada durante 12 anos, né? Como o texto evangélico narra, ela gastou tudo que tinha, todo o seu sustento com os médicos e não encontrou cura. Mas o estigma dela era muito maior, o sofrimento era muito maior, porque ela há 12 anos era considerada imunda. Ela não podia fazer parte da convivência familiar, nem social. Ela tinha que viver
como uma espécie de pessoa banida do convívio, porque era considerada impura. E ela deveria pensar: o que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por essa situação? E com certeza diversas dificuldades, né, lhe assaltavam neste momento, porque ela não poderia ter uma compreensão nítida. Primeiro, porque a precariedade da medicina da época, não é? E segundo, porque a própria, vamos dizer assim, lei que regia a sociedade lhe impunha esse estigma, né? Nós vamos ver lá em A Gênese, Kardec traz uma explicação para os milagres operados por Jesus na Gênese. Nós vemos todo um capítulo 14, onde Kardec fala dos fluidos, né? E no capítulo 15, o capítulo seguinte, onde ele traz essa análise, né, a respeito dos milagres, do que seriam esses ditos milagres de Jesus. Ele traz exatamente para a ordem dos fenômenos naturais. Importante também destacar que todas as pessoas que entrassem em contato com aquela mulher deveriam passar por uma espécie de ritual de purificação. 2 pássaros deveriam ser oferecidos no templo, e o sangue daqueles animais que seriam sacrificados serviriam como símbolo da purificação daquele que a tocasse, né? Então, contextualizando e visualizando toda essa situação, um tanto quanto até complexa, né? Um tanto quanto difícil para a vida social, inclusive para a manutenção das relações, não é? Tinha que haver uma submissão sem questionamento. Do contrário, haveria uma espécie também de punição, e poderia haver uma punição. Nós podemos analisar e avaliar não só o desespero dessa mulher, mas, acima de tudo, a sua coragem. Que coragem tinha essa pessoa que, ainda assim, sendo mulher, que por si só, na condição feminina, não poderia se aproximar dos homens que não fossem aqueles da sua própria família, marido e irmãos, que não podia, inclusive, estar próxima a alguém que, ainda que estivesse, né, praticando bem, como era o caso de Jesus, não era totalmente bem visto, né? Que estava numa condição de impureza, porque por si só o sangramento já lhe impunha essa condição. Então ela era considerada alguém impura exatamente porque sangrava, mas ainda assim ela ponderou, por certo, ela analisou e não aguentou mais sofrer. Utilizou, inclusive, um movimento que nós espíritas temos assim por lema, que é o de construir a própria fé, não é? De ter um entendimento acerca dos fatos pela observação e pela experimentação. E com certeza ela observou, ela avaliou os riscos e ainda assim se lançou no sentido de encontrar com o Mestre Jesus e pensar: se eu tocar nas suas vestes, com certeza eu serei curada. E aí, né, no capítulo das vestes, é muito interessante também falar que as vestes de todos os homens, né, a depender da sua gradação dentro da família ou no templo, ainda que fosse um sacerdote ou alguém que desempenhasse alguma tarefa, as bordas ou as orlas das vestimentas masculinas eram trabalhadas, né, e com fios azuis, e inclusive havia salvo engano, em Números, uma orientação para que isso acontecesse, e eram ali bordados os mandamentos. Então as orlas ou as bordas das vestes masculinas eram sagradas. Com certeza ela imaginou que Jesus fazia todas aquelas curas, todos aqueles prodígios, entre aspas. Por si só, isso já faria dele alguém especial e diferenciado, talvez um profeta, né? Como aquelas pessoas costumavam pensar. E ainda mais, se tocasse na orla das vestes, mais condição ainda ela teria possibilidade de ser curada, já que a orla, né, ou a borda das vestes, contendo os mandamentos, era uma espécie de lugar sagrado. Então havia todo um simbolismo nessa passagem e há todo um contexto para nós analisarmos desse ponto de vista e vermos como, com certeza, aquela mulher que sofria tanto imaginou e se lançou para encontrar a cura. E aí, falando da Gênese, que é esse livro espetacular, né, da codificação kardeciana,
né? Ele traz lá na parte das curas de Jesus, e Kardec traz toda essa análise do que o Mestre Jesus fez, que por si só poderiam ser considerados prodígios, né? À luz da ciência materialista, né? Então, Kardec traz para essa análise necessária de que nada mais são do que movimentos naturais, porque o sobrenatural não existe. A partir do momento que entendemos existir um Deus infinitamente bom e justo, inteligência suprema e causa primeira ou primária de todas as coisas, nós sabemos que tudo acontece na ordem da sua vontade, né? Tudo acontece de acordo com as leis que ele criou e que são imutáveis e que são eternas, como ele próprio o é. Então, Kardec vem falando da perda de sangue, né? Dessa cura especificamente, e com certeza Kardec traz esse exemplo de cura, porque ela foge um pouco do padrão que nós temos reportado pelos evangelistas. Nós vemos aí um movimento muito maior daquela que queria ser curada. Nós não observamos nessa passagem, em tese, né, nenhum movimento de Jesus, de imposição de mãos, nenhum tipo de gestual, nenhuma pergunta, nenhum questionamento: o que queres que eu faça, o que queres que seja feito, como costumava fazer, nenhuma imposição, nenhuma palavra, vamos dizer assim, de ânimo ou de fortalecimento, né? Jesus está andando na multidão e diz: uma virtude saiu de mim. Por certo, sendo Jesus o Espírito que é, ele sabia o que iria acontecer, né? Por certo, ele, Jesus, não pode ser considerado um médium. Jesus, ele é um espírito que irradia bênçãos, irradia cura, irradia fluidos benéficos e que não precisa ser intermediário dos espíritos, né? Nós sabemos que na mediunidade de cura há uma intermediação entre o médium e o espírito que está ali potencializando inclusive seus fluidos, e nós sabemos que o passe no centro espírita, ele é misto, né? Existe um trabalho dos espíritos e um trabalho do médium, há uma conjugação e a espiritualidade maior direcionando os fluidos. No caso de Jesus, isso não acontecia, porque ele por si só tinha o poder suficiente para direcionar e trabalhar esses fluidos, não precisava ser intermediário. Se Jesus fosse intermediário de alguém, seria do próprio Deus, né? Como um benfeitor nos ensina, né? Jesus seria o médium de Deus, porque ele era o decodificador maior da mente divina. Inclusive, quando ele afirma: eu e o Pai somos um. Então, Kardec, na Gênese, no capítulo 15, ele diz aqui: a irradiação fluídica normal bastou para operar a cura. A irradiação normal do Cristo, né? O seu campo magnético deve ser algo que nós não conseguimos compreender e traduzir. E com certeza muitas outras pessoas que passaram naquele campo magnético foram beneficiadas. No caso da mulher hemorroíça, há todo um contexto espiritual e moral e material que com certeza Jesus Cristo quis trazer à baila para nos ensinar, né? Nos trazer uma lição bem profunda. E por isso ele diz, né? Sentir uma virtude sair de mim, um poder sair de mim, um dom, uma bênção sair de mim, um fluido sair de mim, né? E aí Kardec diz: Jesus tinha, pois, razão em dizer: a vossa fé vos salvou. Compreende-se aqui que a fé não é a virtude mística, tal como certas pessoas a entendem, mas uma verdadeira força atrativa, ao passo que aquele que não a tem opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. E nós sabemos da importância da fé para aquele que busca. O componente do merecimento, óbvio, é decisivo, mas a fé é uma mola mestra. A fé aliada à vontade firme é uma verdadeira catapulta. Ela impulsiona, não só direciona, mas acima de tudo impulsiona, imprime velocidade e imprime força. Mas isso, óbvio, também não é o trabalho de um único dia, isso é o trabalho de uma vida inteira. Então são as nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que nós falamos e construímos, né, que tudo isso vai nos dotar de poder para realmente impulsionarmos a nossa fé. Então é a nossa construção diária.
E aí Kardec continua. Segundo isto, compreende-se que dois enfermos atingidos pelo mesmo mal, estando em presença de um curador, no caso um médium, né? Um pode ser curado e o outro não. Está aí um dos princípios mais importantes da mediunidade curadora, e no caso da mediunidade curadora, né? Que fica parecendo que acontece com umas pessoas e não acontece com outras, mas é exatamente porque alguns elementos são importantes. O merecimento, nós sabemos, mas também a fé. A fé é essa mola propulsora que, infelizmente, nós ainda não sabemos corretamente trabalhar com ela. Nós ainda temos uma fé muito incipiente, nós ainda trabalhamos muito com o medo que nos paralisa. Nós sabemos que o medo é um sentimento remanescente da época do primarismo, né, da época que estagiávamos em reinos inferiores, mas ele é importante, né? O medo nos dá o sentido, inclusive, da proteção, da conservação, mas nós não podemos permitir que o medo nos paralise. Não é também o destemor irresponsável, mas não é também o medo que paralisa. Nós temos que buscar, sim, um meio termo, né? Nós temos que buscar um ponto de equilíbrio nas nossas ações para que o medo não nos paralise, para que a gente possa movimentar dentro de nós essa usina geradora de bênçãos. Nós vamos ver que em todas as passagens, quando Cristo realizava curas, né, ele dizia: sua fé te curou, ou sua fé te salvou, no caso dessa situação onde a gente está aqui hoje conversando a respeito, né? Mas a fé salvou naquele momento. Não podemos esquecer que todas as pessoas que foram curadas desencarnaram depois. O fato de Jesus Cristo ter operado a cura na vida daquelas pessoas para um mal físico, que com certeza tinha uma consequência psíquica e moral, isso não quer dizer que aquelas pessoas estariam livres de qualquer outro mal que pudesse acontecer, ou livres de outros males ou de outras doenças, né? Jesus curou aquilo naquele momento. Tanto que ele diz: vai, não peques mais, vai, não peque, não volte a agir da forma que você agia antes, para que não aconteça, inclusive, algo pior em algumas situações, ele dizia. E ele diz a ela, né? Você está livre desse mal, você está livre dessa situação. E Amélia Rodrigues, a benfeitora, como eu falei no início, traz um texto belíssimo no livro Primícias do Reino, acerca da situação da mulher hemorroíça. E nós vamos ver que tanto Boa Nova, como dos livros de Amélia e diversos outros livros do próprio, agora Irmão X, né, o pseudônimo, né, de Humberto de Campos, nós vamos encontrar uma espécie de aprofundamento, né, nessas lições trazidas pelo Evangelho, porque no mundo espiritual esses espíritos mais elevados têm uma visão maior e têm acesso a outras informações. E vindo através da mediunidade abençoada, né, como é o caso de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Franco, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros, né, médios respeitados, nós vamos ver que essas informações trazem uma espécie de lente de aumento para o entendimento e para a interpretação dessas lições evangélicas. E nós sabemos que o Cristo não pôde dizer tudo, e que o Cristo falou de maneira metafórica exatamente para que as mensagens se perpetuassem, né, no tempo. Então nós vamos ver a Amélia Rodrigues, e ela diz, né, que a mulher hemorroíça passava por uma situação difícil, ela era detestada pelos familiares, né, a dor que ela trazia era uma espécie de determinante para o seu banimento, mas ainda assim, né, ela agiu de maneira a buscar uma força psíquica grande, encontrar Jesus e saber que naquele encontro ela poderia ser curada. Vou ler aqui só um trechinho do livro, né, Primícias do Reino, capítulo 14. Em turbilhão mental aproximou-se emocionada a medo. Cria nele, no mestre, sentia-o invadir-lhe o íntimo, como se todo ele se desprendesse uma força.
Então ela já estava psiquicamente ligada a Jesus. Ela já estava trabalhando a sua fé, a sua vontade, essa alavanca, no sentido de conseguir uma cura, de ser curada, de ser atendida em seus desejos. E com certeza o campo vibratório do mestre já estaria captando, né? Então, se desprendesse uma força miraculosa. Nos seus olhos, no seu porte, em todo ele, havia uma tão grande serenidade e grandeza. Ela já vinha observando Jesus. Ela se prostrou de uma forma, ela se colocou de uma forma que quando ele passasse, ela pudesse tocar nas vestes, né? Imagine que com certeza no meio daquela multidão, Jesus vivia no meio das multidões, porque o séquito de pessoas com interesses puramente materiais, né, era muito grande e as pessoas se aglomeravam e se acotovelaram, era uma verdadeira turba ao redor do mestre, mas com certeza naquele meio ali existiam pessoas que não gostavam dela, que eram inimigos dela, que sabiam da condição dela, que por isso a sabiam impura e que iriam denunciá-la, e por isso ela poderia ser punida, né? Então, ela tentou resguardar-se ao máximo, mas não deixou que isso a paralisasse. E aí, a Amélia continua. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais, o turbilhão íntimo, faziam-na gritar sem voz, pedir-lhe socorro sem palavras. Vencendo a agonia que a assaltava, com a visão turbada, num movimento irresistível, puxou-lhe a fímbria dos vestidos. E, ó, ventura, o sangue estancara as hemorroidas. Amélia Rodrigues vem e nos traz a informação de que, na verdade, ela não teria um fluxo menstrual, um fluxo proveniente do útero, mas sim hemorroidas, que seria também um sangramento bem difícil, e com certeza naquela época, né, pelo fato de ser sangue, né, não se teria um diagnóstico correto, achou-se talvez que fosse um sangue menstrual, mas ainda assim o fato de ela ter esse fluxo intermitente fazia com que ela fosse considerada alguém impura, né? Então ela diz que as hemorroidas deixaram de doer, toda ela experimentou uma estranha, inusitada sensação. Vejam só, depois de 12 anos, né, com tanta dificuldade, passando por toda sorte de sofrimentos, ela teve o seu mal estancado. E aí, Jesus faz aquela pergunta aos apóstolos, não é? Especialmente a Pedro. Alguém me tocou, eles dizem, mas a gente está aqui nessa multidão, tanta gente se acotovelando, tanta gente um pegando no outro, como é que eu vou saber quem foi que tocou no Senhor? Não estou sabendo nem quem tocou em mim, quanto mais no Senhor, Jesus. Né? Mas Jesus diz, não, mas eu senti que uma virtude saiu de mim. Jesus já queria dar, na verdade, trazer a lição, trazer um ensinamento. Ele não fez aquela pergunta a troco de nada, porque com certeza ele sabia quem tocou nele. Ele sabia o porquê de ela ter tocado. Jesus conhecia todas as situações e sabia sim o que iria acontecer e sabia que aquilo se daria naquele lugar e que hoje nós estaríamos aqui tratando a respeito, apesar das nossas dificuldades, né? E aí ele diz, ela vem, lança-lhe aos pés, mesmo trêmula, mesmo amedrontada, mas ela não quis se ocultar. Ela sentiu tanta gratidão pelo processo da cura emanada do Cristo. Ela se sentiu tão abençoada que ela não quis se esconder. E ela relatou, no meio da multidão, o que tinha acontecido com ela. Lançou-se-lhe aos pés e disse, mestre, eu passei por toda essa dificuldade. Há anos, 12, venho sendo estigmatizada. Fui verdadeiramente banida do seio familiar e do seio social. E não via outra saída para mim que não fosse encontrar-me convosco. Por isso vim, premeditei, pensei, refleti, pedi forças a Deus. E agora estou curada. E Jesus lançando-lhe um olhar terno, paternal, mas ao mesmo tempo um olhar penetrante, como deveria ser o do Mestre Jesus, como nos diz Khalil Gibran, né? Em seu livro O Filho do Homem, bastante simbólico e significativo. E ele diz, filha, falara-lhe com ternura e bondade, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal.
as inefáveis emoções daquele instante, ficaria ali, imóvel, vencida pela gratidão, em lágrimas de júbilo, adorando-o se o pudesse. Mas ela era mulher, ela estava estigmatizada, até ela provar realmente que não tinha mais o fluxo, até ela provar e conseguir sair daquela situação embaraçosa, seria um verdadeiro périplo, e ela não poderia ficar ali. Mas ainda assim, tudo isso, continua Amélia, né, a despertou para uma realidade, para uma nova vida, para uma nova possibilidade. Ela se sentiu tão grata e tão amada por aquele homem desconhecido, que inclusive trazia práticas que não estavam condizentes com o que a lei da sua religião pregava, que ela se sentiu necessitada de tomar um outro rumo em sua vida. Depois, transcorridos alguns dias, volveu aos seus e aos sítios onde viera do outro lado do mar. Ela atravessou o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, para encontrar com Jesus. Todos queriam vê-la, ouvir-lhe a narrativa, constatar. Com a saúde viera igualmente uma ânsia insopitável de vida nova. Recuperara a paz do corpo, mas perdera a paz do espírito, estava inquieta. E, na verdade, todos nós que somos espíritas sabemos o quanto de inquietação nós sentimos e temos quando temos acesso à mensagem profunda do Mestre Jesus. A mensagem profunda trazida pelos espíritos, as verdades espirituais que são trazidas pela codificação, as possibilidades que nos são apresentadas. Então, existe uma inquietação muito grande, né? Existe uma espécie de inadequação, muitas vezes. Nós nos sentimos necessitados de uma readequação da nossa vida, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Então, depois de conhecê-la, encontrar a vida. Estar longe dele significava perder a vida. Sabia-o, pois, que algo lhe dizia ser ele o enviado, aquele enviado que havia sido prometido, né, e anunciado por diversos profetas, né, na tradição hebraica, mas os judeus não reconheceram Jesus como um enviado, mas ela sim, de alguma forma, o via como um enviado, assim como a mulher samaritana, assim como tantas outras mulheres e tantos outros homens que travaram um conúbio encontro com Jesus, né? Então, ela necessitava abandonar tudo e segui-lo. Depois de relutar algum tempo, despediu-se dos amigos e parentes que antes a detestavam e foi ao seu encontro. Desde então, ouvia suas pregações na orla do mar, nas cidadezinhas próximas, perdida na multidão. Mas eu sugiro que todos leiam o texto completo de Amélia, porque Amélia nos traz uma descrição psicológica interessante a respeito dessa mulher e nos traz uma visão mais aprofundada dessa e de outras curas promovidas pelo Mestre Jesus, não é? Então, com essa lição, nós vemos que a fé tem um poder muito grande, né? Kardec nos diz, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, que a fé pode ser humana ou pode ser divina, né? Mas nós sabemos o quanto que a fé impulsiona as nossas forças. E falando de curas, e falando de fluidos, e falando de magnetismo, né? Então, Kardec diz aqui, um espírito protetor, Paris, 1863, em A Fé Divina e a Fé Humana. Ele fala, eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, vou repetir, se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios ou milagres, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, enquanto humanos, temos faculdades que precisam ser desenvolvidas. Com esse exemplo dessa mulher corajosa, né, nós temos assim, a oportunidade de refletir acerca daquilo que ainda precisamos desenvolver, do que precisamos modificar e do que precisamos reequilibrar em nós.
né? Então, nós temos uma força infinita, nós temos um poder infinito, e o Mestre disse isso em diversas situações, que éramos deuses, que éramos luz, que éramos o sal da terra, e precisamos realmente introspectar isso em nós e ter essa certeza de que toda situação de dor é um alerta, toda doença é um alerta, e que elas indicam que devemos mudar o rumo das nossas vidas. Que eu possa ter trazido agora uma oportunidade de reflexão. Peço desculpa por qualquer falha, mas, acima de tudo, rogo ao Mestre Jesus que esse exemplo possa tocar fundo em nossos corações. Vamos orar e agradecer a Deus mais uma vez. Mestre Jesus, Senhor da paz, Senhor da luz, neste momento nós te rogamos, acalma as nossas ânsias, acalma as nossas inquietações, coloca em nossas mentes e em nossos corações o teu poder, a tua irradiação amorosíssima, para que sejamos cada vez mais dotados do poder verdadeiro, não um destemor puro e simples, mas aquela coragem moral que alcança outros corações, nos fazendo também instrumentos da tua paz e da tua luz, instrumentos de cura, instrumentos de refazimento, que possamos operar com humildade, simplicidade. Sabemos que a paz, a saúde, a cura do mundo começam em nós. Dá-nos uma noite tranquila e produtiva no bem, que possamos encontrar com os benfeitores, os tarefeiros da luz, retornando ao corpo físico na manhã seguinte, refeitos e revigorados. Assim seja. Muito boa noite a todos.